Perdido dentro da casa, será que você não está nessa situação? Eu sou Alexandra Nascimento, o Senhor me direcionou a trazer algumas palavras, algumas mensagens, reflexões da minha vida aqui, aprendizados. Seja bem-vindo, pega a tua Bíblia, confere junto comigo. Não se deixa influenciar pelo que te dizem, mas toma tu mesmo as suas próprias conclusões. E a gente vai refletir a respeito de Lucas 15. Não vamos falar sobre o filho pródigo, nós iremos falar sobre o filho que ficou, não é? Por quantas vezes nós não estamos como esse filho que ficou? O filho pródigo, ele é uma parábola em que Jesus fala para os religiosos, para que a gente possa ter reflexão para a nossa vida. E o filho pródigo, ele foi quem pediu todos os valores que tinha de herança, foi lá, se lambuzou do pecado, se lambuzou dos valores, gastou mundos e fundos até que ele ficou num ponto que ele nem esperava, né? No ponto de precisar querer comer, precisar desejar os restos de comida que só os porcos comiam. E assim, ele decidiu voltar para a casa do pai dele, porque pelo menos ele sabia que pelo menos o pai dele era um bom patrão, já que não dava para voltar como filho, assim ele pensava, mas que ele pudesse voltar pelo menos como um servo, para que ele pudesse ter pelo menos o que sobreviver. O pai, sabendo disso, se alegrou muito quando ele chegou. Vamos fazer uma grande festa para ele. Só que o filho mais velho se sentiu injustiçado. Por quantas vezes na nossa vida nós não focamos em um Deus bom? Ali personifica um Deus Pai, um Deus bom, um Deus misericordioso, um Deus que ama os seus e que esse amor, ele não interfere no amor aos outros. Então, esse filho mais velho, o filho mais novo, percebeu a cilada que ele tinha entrado. Mas o filho mais velho, ele não percebeu que estava dentro da casa, que estava servindo, que estava fazendo, ele estava no modo fazedor, mas não acessava verdadeiramente o amor do pai. Ele se via como um funcionário. Quantas vezes a gente não se vê nessa situação, não é mesmo? Em de fazer. Quantas das nossas igrejas não tem muito disso? Você só é visto se você fizer. Se você estiver ali em movimento. Então, nessa parábola, o Senhor, Deus nos chama, o Pai nos chama para que a gente reflita. Será que eu não estou fazendo bastante e não estou acessando bastante? Que ferida é essa que eu tenho emocional em que eu não percebi que eu não estou desfrutando a companhia do Pai? Que eu não estou acessando a bondade, o amor incondicional desse Pai? Que não vai deixar de amar um para amar mais o outro. Que às vezes pode vir um ponto de inveja, de porque fez para fulano e não fez para cicrano. Um dos livros que me ajudou muito nesse ponto de ser fazedor é um livro que se chama Poder Sobrenatural da Realeza. Se você ler esse livro, você vai perceber um Deus bondoso, um Deus cuidadoso, um Deus que nos mostra a nossa verdadeira realeza, que nós podemos ser amigo dele, que o outro ter não vai nos faltar, porque ele é transbordante e abundante. E um outro livro também que me fez dar um clique na minha mente no ano passado, foi o livro que eu mais amei ler, foi um livro chamado Inteligência Positiva. Então, muitos de nós temos alguns sabotadores que nos afetam, faz com que a gente faça coisas, seja para agradar, seja para ter validação, seja para se diminuir ou para ser, eu preciso ser visto. Então, esse livro ele vai falar muito sobre sabotadores, coisas que nos travam, que impedem que a gente avance até 20% por causa dessa mentalidade. E nesse livro, esse livro, ele foi escrito por um homem
grande homem, eu encontrei ele através do TEDx, acredito que o Espírito Santo me direcionou para ir assistir ele. E nesse TEDx, ele fala que ele tinha vários desses sabotadores e não entendia, não percebia. E hoje, ele identificando, estudando muito sobre isso, ele trata os filhos de uma forma que esses sabotadores não interfiram nele. E uma das histórias que ele conta, que eu guardei no meu coração, foi sobre ele fazer cosquinha nos filhos, no filho, né? Então ele conta que eu faço cosquinha no meu filho e eu digo assim, amor, eu te amo. Por que você tira nota boa? Aí o filho vai e diz, não, eu te amo porque você fez tal coisa pra mim. Aí o filho diz, não. E por que que papai te ama? Porque eu sou eu. Então, isso foi um clique na minha mente, na minha cabeça, sobre a gente identificar um Deus Pai amoroso, cuidadoso. E logo depois veio esse livro que foi O Poder Sobrenatural da Realeza, que eu vou deixar aqui na descrição. Porque, às vezes, a nossa forma de lidar com o nosso pai da terra, às vezes, a maioria das vezes, a forma que eu vejo meu pai da terra é a mesma forma que eu vejo o pai do céu. Seja bom ou ruim, isso acaba interferindo. Então, a nossa sociedade, ela busca muito nos mostrar sobre o fazer, sobre o serviço, sobre o que você tem feito. E isso pode gerar inveja, comparação, sobrecarga. E eu me lembrei agora que no ano 2021, eu já contei esse testemunho aqui, tem no meu canal, que eu sempre trabalhei por mérito. Sempre fui por mérito, vendedora, consultora, ganhou tal viagem, né? E teve um ano em que eu não mereci. Eu não fiz aquele trabalho de eu vou fazer. Não. E Deus me mostrou um sonho antes que eu iria para uma viagem. E lá, até hoje, eu estou descobrindo, Deus está me trazendo mais à tona de por que eu fui para essa viagem. Uma viagem, eu fui para São Paulo 2 vezes, uma das vezes foi totalmente assim, providenciado por Ele. Então, quando a gente vai acessando essas camadas, essa profundidade de Deus como um pai amoroso, não um pai porque eu tenho que obedecer, porque eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, eu não sou amada. Elas refletem muito de como nós tivemos o contato com o nosso pai da terra. Um pai que se eu não tirar nota boa, eu não sou um bom filho. Que se eu não, claro, sim, nós temos que seguir as regras que são padrões da sociedade, não é? Eu me lembro que em um dos vídeos do Luciano Subirá, que é uma das referências em jejum, ele dizendo que o filho dele tirou nota baixa. E o filho dele disse assim, pai, você não ficou chateado porque eu tirei nota baixa? E ele disse assim, não, meu filho, eu não vou deixar de te chamar por causa dessa nota. Mas você pode me agradar, né? Então, existe essa diferença entre eu faço porque eu tenho que fazer, porque senão eu não sou visto pelas minhas ações, né? E eu fazer para agradar o coração do meu pai, agradar o coração de Deus. Então, o filho que ficou, ele estava perdido dentro da casa, ele não estava desfrutando, tanto que quando o pai encontrou ele estava trabalhando, né? Então, ele era dedicado, que isso tem que ser, tem que ter, mas não é o principal fator da gente merecer o amor de Deus. Porque já nos ama sem precisar de nenhuma ação. O que vai mudar é, será que eu estou acessando integralmente, profundamente esse amor? Será que eu estou acessando, desfrutando do meu lugar de filho? Então, você vai ter muitas dessas respostas nesse livro, O Poder Sobrenatural da Realeza, e que eu defendo muito isso aqui. O conhecimento liberta. Logo, a falta dele aprisiona. Quanto mais eu conheço da minha identidade, quanto mais você conhecer da tua identidade, do que Deus diz, o que Deus fala sobre você, mais você vai desfrutar, sair do lugar de fazedor, sair do lugar de de merecer. Nós não merecemos, é tudo dado por graça. Jesus já fez na cruz, né? Agora, agradar, aí já é outra coisa. Então, que possamos refletir sobre esses dois personagens. O filho pródigo que reconheceu a tempo, eu estou longe, eu sei que esse amor ainda está lá. E o filho que ficou,
eu estou dentro da casa, eu posso desfrutar da companhia do meu pai, enquanto ele ainda está vivo. Porque ele disse, tudo que é meu é teu. Por que você está comparando? Ele, porque você não fez uma grande festa. Poxa, e dos dias comuns, perto da presença do pai, por que que ele não percebeu? Por que que ele não desfrutou? Que possamos tirar essa capa, tirar essas escamas dos olhos, para que a gente possa perceber que há acesso, há lugar na mesa. Todos os dias há lugar na mesa. Há acesso, há disponível. Você e eu é que precisamos abrir os olhos para despertar e acessar. Porque aquilo que eu não tenho é em cima daquilo que eu não sei que eu tenho direito. Sabe, igual aquele filho que, aquela pessoa, que eu contei essa história aqui no vídeo também, sobre orfandade, sobre paternidade, tem aqui umas playlists sobre aquela pessoa que havia um mendigo que estava no meio da rua, o policial começou a correr atrás dele, né? E aí ele ficou com medo e correu. Mas o policial, ele veio dizer para ele que ele tinha uma grande herança para receber. Ele tinha uma grande herança para receber. E ele correndo com medo. Ou seja, ele não sabia que tinha direito. Então, ele não acessou. Então, que a gente possa acessar mais disso, mais a paternidade, mais o amor incondicional, mais a alegria dele, mais a companhia dele. Mais o que fazer, desfrutar verdadeiramente desse amor. E você só vai descobrir isso como? Sabendo o que ele fala para ti sobre ti, tá bom? Alexandra, como é que eu identifico que eu estou como o filho mais velho? Cansaço acumulado, falta de reconhecimento, inveja, comparação, sensação de estar fazendo, mas não está dando certo. Tudo isso é sintoma. Deus, ele quer nos chamar para desfrutar. E aí você pode pegar na sua vida hoje e se perguntar: pai, em que situação eu estou como irmão do filho pródigo? Em que situação eu estou procurando reconhecimento? Eu estou fazendo e me fazendo muito, dando muita energia, né? É muito comum esse tipo de situação quando o filho, de forma a nossa vida mesmo, quando o filho só é visto se fizer, né? Por isso que eu indiquei o livro Inteligência Positiva. Só é feito, só é visto se fizer, só é visto se agradar, não é? Então, que a gente possa trazer essa pergunta: em que área da minha vida eu posso estar agindo como irmão do filho pródigo? E que você possa fazer essa oração junto comigo, né? Pai, me dá a tua clareza, para que eu possa te acessar mais, para que eu possa te ver mais, para que eu possa desfrutar mais da tua companhia, que eu possa estar mais junto de ti, não pelo que eu faço, que eu possa entender e perceber que eu não posso fazer mais nada, merecer esse amor, que Jesus já fez tudo pelo esse amor para mim, para que esse amor fosse acessado, para que eu acessasse o amor de Deus. O que em mim, Deus, eu preciso perceber que eu possa te acessar mais em profundidade, em intimidade, em amizade, né? Em amor incondicional. Eu sei que já está disponível, que já tem comigo, já tem o meu pai junto comigo, perto de mim. Mas o que é que eu ainda não vi, o que eu preciso mudar para que eu possa verdadeiramente viver dia após dia, não um dia de festa, não em comparação, não é porque fulano tem e eu não, mas que eu possa te conhecer verdadeiramente, além da religião. Você possa fazer essa oração e que esse vídeo possa ter sido útil. Se foi, lembrou de alguém que precisa dessa mensagem, já compartilha para que essa pessoa seja edificada também. Até a próxima!